caixa que a gente tem no nosso site em 2 tamanhos, pequena e grande, que chama Caixa de Cheiros. Essa caixa, gente, a gente criou numa época de final de ano para colocar uma toalhinha, sabonete aromatizador, uma toalhinha, sabonete líquido e sabonete em barra. Então ela fica assim chique, fica um presente delicado e um presente que agrada realmente quem receber. Mas você pode usar ela para outra coisa. Você, de repente, você quer guardar peças de recordação, fotos, alguma coisa assim. Você pode usar. Qual é a diferença dela, gente? É porque ela tem um imã na frente para fechar. E esse imã, muita gente tem dificuldade de casar as duas partes do imã, né? Então a gente vai explicar como é que a gente vai fazer esse acabamento, como é que a gente vai fazer esse casamento desse imã. A gente tem uma caixa, né, que é sempre aquela linha de vamos raciocinar a cartonagem, que é a base, lado, frente e costa. Quem não sabe montar uma caixa de cartonagem, ou quem tem alguma dúvida, ou quem se sente insegura, procura aí no nosso canal a aulinha de caixa para guardanapo, tá? Essa aula da caixa para guardanapo, a gente ensina bem o beabá para as cartoneiras de primeira viagem que não tem noção nenhuma. Como é que a gente vai colar o tecido, como é que a gente corta a rente, como é que eu fiz para chegar nessa caixinha aqui, como é que eu fiz para montar essa caixinha, tá? Então, se você tem alguma dúvida, volta nessa aula da caixa de guardanapo, que aí a gente chega até aqui, tá? Então, eu montei a caixa, coloquei os acabamentos dos dois lados e não coloquei no acabamento da frente, porque esse acabamento da frente aqui, gente, ele vem com uma marcação, um X e colocar imã, que eu vou colocar a primeira parte do imã aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu parto de uma medida, que eu achei o meio e o meio da caixa, certo? Aí eu vou pegar o imã, a parte maiorzinha do imã, eu vou pegar as duas perninhas e apertar em cima desse X. O que vai acontecer? Vai acontecer que as perninhas do imã vão marcar aqui, ó. Fizeram duas marcaçõezinhas, que eu venho aqui com o estilete. Se você não tiver esse estilete, você pode usar o agulhão também. Eu prefiro o estilete que ele já faz um furinho só. O agulhão você tem que fazer uns 2 ou 3, tá? Isso daqui chama estilete de precisão, a gente tem até no site para vender, mas você pode ser que encontre em alguma papelaria. Aí eu vou vir aqui na frente e vou colocar o imã, tá? Onde eu furei, eu vou colocar o imã. Coloquei o imã, eu vou pegar a plaquetinha dele, colocar aqui, eu vou abrir as perninhas dele e não fechar. Por que não fechar, gente? Porque quando eu fecho as abinhas, eu sobreponho uma na outra. Quando eu sobreponho, eu dou um volume. Quando eu for colar esse acabamento, vai ficar esse volume. E não vai dar um acabamento muito legal, tá? Dou uma batidinha aqui pra ter certeza que ficou bem baixinho. E vou colar o acabamento da frente na frente da caixa. Tá? Lembrando que sempre a cola aqui, ó, é de dentro pra fora. E aqui também, pra não correr o risco de você sujar aqui, tá? Espalhar bem essa cola. Aqui eu já não passo o rolinho, porque eu quero essa cola um pouquinho mais úmida. E vou vir aqui e colocar fita crepe, pra eu ter certeza que aqui vai ficar bem coladinho, bem justinho, certo? Esse tecido aqui, gente, é um tecido da Estilotex, que a gente também tem no site, mas se você quiser saber onde você encontra na sua cidade, tá aparecendo aqui embaixo da tela um 0800 da Estilotex. Você ligando para lá, informando a sua cidade e a referência do tecido, que a gente vai deixar mencionado no fim da aula, elas te informam onde você encontra perto de você. Ele é um tecido que ele parece uma camurça, parece um couro. Ele é muito bonito e é um tecido versátil porque ele tanto serve para um presente masculino quanto um presente feminino. E eu fiz um composê dele com um outro tecido ali de couro, que parece um couro de cobra.
que eu vou mostrar pra vocês. Ó, então a caixinha aqui tá pronta, certo? Olha só o outro tecido que eu falei pra vocês. Esse tecido é um tecido que parece um couro, né? Também é da Estilotex. E eu também vou deixar referência aí pra você, se você quiser comprar, mas também tem no nosso site. Tem em duas cores, tem esse e um cerâmica. Bom, eu preciso agora dar os acabamentos aqui, né? Na tampa, pra eu poder marcar onde eu vou colocar o ímã na outra aba. Então, gente, vamos prestar atenção uma coisa aqui. Vamos raciocinar a cartonagem? Eu preciso colocar um acabamento aqui, né? Esse acabamento aqui, ó, que é o acabamento tampa, eu virei aqui, deixei as duas partes de cima e de baixo abertas. Por quê? Porque quando eu coloco aqui, olha, se eu virar aqui embaixo e colar aqui, quando eu colocar aqui, ó, ele vai aparecer a pontinha. Ó, eu colo aqui, quando eu abrir, ó, vai aparecer a ponta aqui do papelão, tá? Então, eu tenho que dar um acabamento. Como é que eu faço para dar esse acabamento? Eu coloco o tecido aqui por trás. E aqui em cima é a mesma coisa, ó. Eu vou deixar esse tecido aberto, porque quando eu chegar aqui com a aba, depois que eu colocar o ímã e colar, ela vai dar acabamento. Senão, ela ia ficar assim, ó, sem dar acabamento. Então, eu tenho que deixar essas duas partes abertas. Então, vamos lá. Eu vou passar cola só aqui no meio, por enquanto, para eu poder colar ela na tampa, né? Existem outras caixas no nosso site que tem o mesmo processo de montagem. Se você comprou o kit da caixa para gravata, do kit porta-talher, e você também tá com dúvida de como é que você vai colocar o ímã, é da mesma forma, tá? Então, ó, eu vou segurar esses dois tecidinhos aqui para eu enxergar onde eu vou colocar aqui o papelão, ó. Eu tenho que colocar ele acima das articulações e centralizado aqui, ó, ok? Tá direitinho, então vamos lá. Curativo, que depois sai. E aqui, passar um pouquinho de cola, pra gente colar esse tecidinho aqui que ficou sobrando. E aqui tem uma dica, viu, gente? Ó, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Dobrar e encaixar com a espátula, pra eu ter certeza que aqui ficou bem colado, tá? Senão, às vezes, fica umas bolinhas aqui. Então, ó, eu dobro e encaixo o tecido com a espátula, ok? Vou fazer do outro lado pra você ver. Passei a cola, sem excesso, pra não manchar o tecido. Venho aqui, ó, dobro e encaixo o tecido. E depois colo o restante pra cá. Então, ó, eu dei acabamento pra baixo e pra cima, certo? Eu vou colar a caixa aqui. Vou deixar pra colar depois. Agora, eu tenho que marcar o ímã dessa parte aqui. Como é que eu vou fazer pra marcar o ímã? Eu vou fingir, gente, que eu colei esse acabamento, ó. Então, eu vou colar fita crepe, tá? Vou colocar uma aqui em cima também. Então, faz de conta que eu colei esse acabamento aqui. Aí, eu vou pegar a outra parte do ímã e vou unir aqui. Eu vou pegar um pouquinho de cola, ou se você tiver em casa, giz de costureira também serve. E vou passar aqui, ó, nas duas perninhas do ímã. Eu vou ter certeza, ó, vou ver se eu centralizei a caixa aqui direitinho, a caixa tá no lugar mesmo, tá? Vou vir aqui e vou dar uma apertadinha. O que que vai acontecer aqui, ó? Botei pouca cola, vamos lá. Mais cola. Eu vou vir aqui e dar uma apertadinha.
Aí, ó, a cola vai marcar, ó, aonde tem que furar. Então, eu venho aqui, tiro essa fita crepe, só levanto ela, porque eu vou usar ela mesma. Pego o estilete e vou furar aonde, cuidado com o dedo, viu, gente? Sempre colocando o dedo assim aberto, eu vou furar aonde marcou o ímã, a perninha do ímã, tá? Prestando atenção, gente, é o seguinte, ó. Eu vou tirar esse ímã daqui. Aqui tem um outro macete pra gente colar esse acabamento lá, pra você ter certeza que você colou no lugar certo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, abrir o ímã. Eu vou passar cola aqui em cima para não correr o risco de sujar a base. Já que aqui eu vou passar cola de qualquer jeito mesmo, né? Passo a cola aqui sem o rolinho, só com o pincel. Então, se você for passar com o rolinho, deixa um pouquinho mais de cola. E aí, eu vou colar aqui. É isso? Tá certo? Eu vou colar aqui. Mas onde é que eu sei que eu vou colar? Mais pra cá, mais pra lá, mais pra cá? Eu vou, ó, casar o ímã aqui, ó. Ok? Casei o ímã. Fecho a caixa. Seguro aqui embaixo o acabamento, ó, que ele já tá no lugar. E solto o ímã. Aí sim, eu venho com a fita crepe. Confirmo, tá? Ele andou um pouquinho pra cá, confirmo, ó, se ele tá casando, tá? Tá casando, ó, ele tá no lugar. E aí sim, eu venho com a fita crepe. Entendeu? Então, não é você pegar esse acabamento e colocar aqui, sem você saber se você tá colocando um pouco pra lá ou um pouco pra cá do lugar. Se você colocar o acabamento direto aqui, o que que vai acontecer? Às vezes, por uns 2 milímetros que você desvia, não vai dar certo o fechamento do seu ímã. Então, você passa cola, casa os 2 ímãs já no acabamento, e aí você fecha a caixa. Aí sim você vai ter certeza que o ímã vai estar no lugar. Então, aqui agora, ó, eu vou passar cola nas costas e na base. Ó, passei cola na base. Vou fechar a caixa. Vou confirmar se o ímã tá encaixando, ó, tá encaixando, tá? Então, a caixa tá no lugar. Se você tiver em casa, tiver com tempo, coloca um livro, um cortador aqui dentro, para essa parte aqui ficar bem coladinha. Se você não tiver em casa, tiver numa aula, alguma coisa assim, então, ó, fita crepe, gente, sem dó nem piedade, tá? Aí aqui, ó, se tiver em casa, coloca um livro que ultrapasse a caixa para ela ficar bem fechada. Se não tiver em casa, você vai trazer fita crepe de cima para baixo. Aqui, ó. De cima para baixo. Para você ter certeza... Opa, acabou a fita crepe. Para você ter certeza que você fechou direitinho, tá? Então, aí, ó, nossa caixa de cheiro, que você pode decorar, ó, eu vou abrir ela um pouquinho para mostrar para vocês. E vou segurar aqui atrás o cortador para não abrir muito. Que você pode decorar, ó, com uma toalhinha. Eu aqui vou colocar essa toalhinha de lavabo aqui, ó, que é da Estilotex. Que se você tiver dotes de patchwork, você pode fazer uma aplicação aqui com o mesmo tecidinho que você usou aqui, né? E vai ficar um charme. Então, ó, uma toalhinha, um aromatizador, ó. E aí, ó, você dá de presente, certo? Então, tá aqui a nossa proposta, uma caixa de cheiro, proposta que pro final do ano vai fazer um sucesso com certeza.
Obrigada pela sua companhia. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de assistir em aula, manda uma mensagem pra gente que a gente tenta encaixar logo em seguida, ok? Obrigada pela sua companhia. Até a próxima!